Você já pensou ou conversou sobre finitude? Que todos vamos morrer um dia e que a consciência sobre morte pode nos ajudar a viver melhor a vida? Quanto mais pudermos encarar essa questão com naturalidade, melhor a chance de nos prepararmos. Sim, são várias as decisões que podemos tomar, inclusive ajudar muita gente nesse processo, pessoas da família, amigos e até desconhecidos. Por isso, hoje no estúdio vou conversar com duas pessoas incríveis. Tom Almeida, que é empreendedor social, ele teve 3 perdas durante 3 anos seguidos, que impactou tanto sua vida que ele decidiu criar um movimento chamado Infinito. E Elka Rubinstein, economista, foi do Banco Mundial por 17 anos até se aposentar. Aí fez gerontologia, está se formando agora para atuar como rabina e trouxe para o Brasil o DED Café. Esses 2 convidados de hoje promovem conversas sobre vida e morte. E é um prazer imenso receber vocês 2 aqui hoje. Obrigado pelo convite. Obrigada. Prazer nosso também. Acho que a gente pode começar. Eu estou querendo saber de vocês 2, acho que começando com a Elka, por que abraçaram essa conversa sobre vida e morte? O que te levou a esse movimento? No meu caso, é porque eu entrei na terceira idade. Quando eu me aposentei, voltei para o Brasil, eu comecei a estudar, fui fazer gerontologia, fui fazer alguns cursos sobre envelhecimento para entender o meu processo e decidi abraçar uma outra forma de viver. E percebi ao longo das conversas e dos estudos que a única maneira de você poder abraçar essa vida é se você junto abraçar o fato de que ela vai terminar. Aí ela ganha um valor e uma doçura que sem a perspectiva de que vai acabar, você não tem. Você fica correndo atrás como você fazia antes. Então, o meu envelhecimento criou essa possibilidade de dar as boas-vindas a um momento que vai chegar. E com o qual eu estou em total paz. Que bárbaro. A sua história já é diferente, né, Tom? É diferente, mas na verdade a essência é a mesma, né? Porque teve a ver com a minha vida. Eu não estava olhando para o meu envelhecimento, mas sim eu vi a morte da minha mãe, enquanto que eu estava sendo refém, fui refém daquele processo, sem ter participação nenhuma. E eu estava acompanhando o adoecimento de um primo que estava com uma doença terminal. Tá. Então eu estive muito próximo dele e eu fui entendendo que o quanto falar sobre a morte, o quanto falar sobre o que estava acontecendo foi extremamente importante, enquanto que as pessoas em volta não estavam preparadas. Então eu fui me envolvendo, fui entendendo e acabou não sendo uma escolha. Eu fui entendendo a necessidade e foi quase que um chamado, assim, eu preciso fazer isso. Então, esse entendimento, essa discussão sobre a possibilidade da finitude que vem para todos nós, você disse, foi importante, né? É importante para a pessoa que está partindo e é importante principalmente também para o entorno, para quem fica. Impacta todo mundo. Eu acho que é impossível você sair ileso depois de uma experiência da perda de alguém. É transformador e hoje, ainda em função do tabu, as pessoas nós não estamos vivendo efetivamente também o lado bom dessa experiência, porque ela é uma experiência transformadora. Ela é uma grande oportunidade de conexão, de intimidade, de realmente aquele momento de onde a gente vai se despedir. Então é o momento de entender que vai acabar, então eu preciso viver ao máximo e da melhor forma possível. É interessante que as pessoas, quando elas vêm do DED Café, tem um grupo de pessoas que vêm para falar da própria morte, que tem a ver com o seu medo, e tem algumas que vêm e dizem, gente, eu não tenho com quem falar. Eu saí de casa dizendo, eu vou ao shopping, porque se eu disser eu vou no DED Café, me internam. Então, o DED Café acaba criando, e algumas outras atividades, criando um espaço onde fica fácil falar de coisas que em outros lugares é impossível. E tem um grupo que vem ao DED Café que não está tão preocupado com a própria morte, mas está preocupado em como lidar com a morte de alguém querido. De queridos que estão envelhecidos e que as pessoas estão sentindo quais vão ser as dificuldades que aparecem e não sabem como lidar. E a outra pessoa rejeita ela, cria um obstáculo na conversa, então eles vêm para dizer como que eu converso com meu pai, com a minha mãe, para poder prepará-los, para poder me preparar nessa conversa. E a resistência ainda é muito grande? É enorme. Quando a gente tenta conversar com o pai, com o tio, com o avô, sobre a questão da morte, por que é necessário a gente conversar sobre? Primeiro que eu acho que é uma grande oportunidade de conexão. Porque mesmo quando eu falo, eu não quero falar, eu tenho medo, eu não sei como falar, o que está implícito ali é uma grande também declaração de amor. De falar assim, você é importante para mim e eu não consigo ainda lidar com a possibilidade que você não vai estar aqui.
Então também tem esse outro lado. Eu sempre gosto de olhar esse outro lado, que existe isso também. Um dos grandes temas que sempre aparece em todos os eventos que eu promovo é muitas vezes o medo de eu perder meu pai, minha mãe, como eu vou ter essa conversa. E também essa história de, nesses espaços, das pessoas se sentirem, trazer uma sensação de pertencimento. Falar, aqui eu posso falar, aqui é seguro. E aqui as pessoas se mostram a sua vulnerabilidade, se expõem os seus medos, os seus desejos, os seus amores e tudo mais. Então é super bonito. Mas a grande questão é isso, eu não quero falar, existe uma lenda, existe um tabu enorme de falar assim, eu falando sobre a morte eu vou atrair, eu vou acabar morrendo. Então, na verdade, sim, você vai acabar morrendo, porque todos vamos, não é pela questão de falar sobre isso. Você não vai atrair, não né? vai atrair, Precocemente. essa lenda de atrair. As pessoas dizem, você vai atrair. Não fala sobre isso, você vai atrair. É um tabu tão bobo, mas que ainda permanece, né? E é um tabu que impacta os negócios, porque muita gente, por exemplo, eu tenho acesso a dados de pesquisa, por exemplo, de planos de saúde. Tem muita gente falando, não quero falar sobre plano de vida, porque se eu comprar um seguro de vida eu vou morrer. Então, até a questão de se planejar, de pensar no envelhecimento, pensar como que eu vou evoluir, a gente evita falar sobre isso. Eu acho que tem muito a ver com a nossa cultura também, né? Qualquer assunto difícil põe debaixo do tapete que talvez ele desapareça. Esse não vai desaparecer. Não vai desaparecer isso. E daí talvez seja muito tarde. Eu falo que, assim, que é uma conversa que nunca é cedo demais e quando você se der conta, talvez ela tenha sido tarde demais. Ou seja, quanto antes, então, a gente encarar essa discussão da finitude com naturalidade, melhor, né? Aliás, no Desk Café, pelo menos, a experiência tem sido de gente jovem que vem por causa dos avós. Então, está tendo. E você começa a permear essa conversa nas pessoas mais jovens dessa forma. Né? Então, nessa tua experiência, você falou que vão pessoas jovens, mas para discutir como encarar, como lidar com a morte dos avós, das pessoas mais velhas. Mas eles são impactados a ponto de começar também a pensar na própria finitude? A gente espera que sim. E a conversa, normalmente, ouvindo as preocupações e os temores das outras pessoas, às vezes você abre o seu coração para poder lidar com elas de outra forma. E a gente eu acho que hoje existem algumas dicas, existem os baralhos, existem os testamentos vitais, quer dizer, existem maneiras de você poder confrontar o assunto de uma forma um pouco mais prática, mão em mesa, que facilita tanto para a pessoa como para aqueles que elas querem ajudar. Então, tem dicas, tem coisas que podem ser feitas para poder ajudar as pessoas a estarem mais seguras e mais confiantes em lidar com esse assunto. Vamos falar um pouquinho? Eu queria que vocês contassem um pouco da experiência de cada um, porque vocês são super líderes nesse processo, com esses movimentos de trazer a discussão sobre morte nos lugares a priori meio inusitados, como no jantar. Eu faço jantar, cinema. Eu falo, o que eu tenho aprendido e visto, assim, a morte é indigesta. Ninguém quer falar sobre isso. E existe um grande chavão que as pessoas falam assim, a única certeza que temos é que nós vamos morrer. Daí eu falo, é mentira. Na verdade, é uma forma da gente falar assim, eu não quero falar sobre isso, vamos falar sobre outra coisa? Porque a hora que eu assumo nessa frase Nessa feita, frase, tipo, então eu não tenho espaço para conversar. Então, na verdade, assim, a essência de realmente saber é quase que uma proteção que a gente tem de realmente olhar para a nossa finitude. E se a gente for olhar para diferentes culturas e religiões e tudo mais, o meditar, o falar e o pensar sobre a nossa própria finitude, ela traz muito sentido para a nossa vida. Então, tudo que eu tenho vivenciado e tenho sido testemunha nos eventos que são, eu faço um cineclube da morte, onde a gente se reúne todos os meses para assistir um filme sobre a morte e falar sobre o assunto que surge. Então tem uma discussão. Após o filme. Após o filme, que eu faço com a doutora Ana Cláudia Quintana, então a gente faz todos os meses em São Paulo. É sensacional, então é muito, muito bonito. E os filmes são todos filmes premiados, não filmes premiados, filmes interessantíssimos, filmes super atuais, filmes antigos, clássicos, então é um mix super interessante. E cada um... E são filmes que que ajudam a suscitar essa discussão. O norte sempre é a conversa sobre a morte. Tá. Então, mas só que por diferentes perspectivas. Seja para falar de eutanásia, seja para falar sobre luto, seja para falar sobre câncer, as diferentes rotas que a gente tem. Mas eu não tenho controle nenhum. Então o filme está lá, tem 100 pessoas assistindo o filme, as sessões são sempre lotadas, é super interessante pensar numa terça-feira à noite assistir um filme sobre a morte, conversar sobre isso. Quem vai? Bárbaro. Então, está sempre cheio. Tá. Tem um grupo de pessoas super interessadas em falar sobre isso. E um grupo super misto também, muito diverso, de idade, de perfil, de profissões, de várias coisas. Então a conversa fica ainda mais rica. Claro.
Além disso, eu promovo um projeto que chama Morte no Jantar, que daí são reuniões que a gente se reúne para falar sobre a morte de uma forma mais intimista. Então, no cinema a gente está conversando com um grande número de pessoas, ali é uma conversa mais intimista, que é linda também. Porque a essência, a gente está falando sobre vida, a gente está falando sobre intimidade, a gente está falando sobre amor, a gente está falando sobre conexão. Então, sempre sai, por isso que toca tanto, por isso que no começo eu me interessava, por que essas pessoas tão jovens também estão vindo? Porque a gente está falando sobre pertencimento, a gente está falando sobre conexão humana. Então, todo mundo quer falar sobre isso, as pessoas se sentem vistas, as pessoas se sentem importantes, a gente fala sobre legado, o que marca eu quero deixar no mundo, o que eu estou construindo. Então, é muito bonito. Muito bacana. Além disso, eu tenho o Sala Online, que é essa mesma discussão de assistindo um filme, só que eu convido as pessoas para assistirem, por exemplo, um filme no Netflix e entro para uma sala virtual para conversar comigo. Tá. E tem também o festival, que é o Festival Infinito sobre Viver e Morrer, que é uma semana de eventos que são palestras, workshops, rodas de conversa, cinema, teatro, jantar, música, tudo com a temática da morte. Então eu convido líderes internacionais para falar sobre essa temática, os principais líderes no Brasil e tudo mais. Então é um momento onde tudo que acontece durante todo o ano a gente concentra em uma semana. Bom, eu vou chamar um rápido intervalo e na sequência, na volta, vamos querer saber mais sobre o Ideia de Café e os critérios de participação, tá bom? E você não sai daí que a gente volta já já.